das trevas. Você foi chamado para ser um soldado de Deus, um soldado de Cristo, numa batalha real espiritual. Não numa batalha fictícia, que cenário de bem e mal, né, aquela coisa totalmente fora da realidade. Entenda, a gente está te trazendo um dado factual. Se você entregou sua vida para Jesus, você foi alistado no exército. E se você foi alistado nesse exército, eu tenho uma notícia para te dizer. Não tem para onde fugir, irmão. Ou você põe os teus pés na armadura, ou você vai apanhar o tempo inteiro. Ou nós entendemos que nós somos chamados para uma guerra real, aonde eu e você fomos ser. Se a gente tiver que enfrentar demônios, a gente vai enfrentar. Se a gente tiver que enfrentar principado, a gente vai enfrentar. Se a gente tiver que enfrentar, é muito mais fácil a gente enfrentar essas coisas do que a gente se santificar. A grande guerra espiritual, cara, é a gente se posicionar como verdadeiros cristãos. Que é o primeiro passo, né? Que é o primeiro passo. Como que a gente começa essa guerra, né? Uhum. Como que eu e você nos posicionamos nessa guerra? Primeiro, sendo crente. Lendo a Bíblia. Lendo Bíblia, jejuando, orando, se santificando, se posicionando, falando a verdade. Então, se você não estiver disposto a fazer isso, você já começou perdendo. E também entra um confronto aqui, pastor. Como que a gente sabe se a gente está enfrentando uma batalha espiritual ou se a gente só está arcando com as consequências das nossas atitudes? Existe uma diferença? Tecnicamente existe, cara, porque assim, essa lei ela é infalível, né? Plantio e colheita. Sim. Só que no meio de tudo isso, cara, você tem que entender uma coisa. Quando Deus te chama para uma batalha, você tem que saber fazer a distinção entre uma coisa e outra. A gente vai para a Bíblia e na Bíblia você vai encontrar vários momentos nos quais as pessoas estavam lutando com as suas próprias, resolvendo as suas próprias mazelas, e muitas das vezes elas estavam tendo embate, né? Uhum. Espiritual. Tem um momento da vida de Davi, cara, que Davi escolhe errado. E ele vai ter que lidar com a batalha espiritual e com a resolução de um problema. Os dois ao mesmo tempo, né? Não bastava um problema. Não bastava um problema. Então a gente tem que entender essa dinâmica aqui. Mesmo você tendo que as tuas limitações, dificuldades, e às vezes você tendo que lidar com a consequência dos teus pecados e a graça de Deus vindo sobre a sua vida, você tem que saber lutar e entender que às vezes o diabo ele vai vir para te confrontar mesmo. Sim. Então o que vai ser a diferença? Qual que é a linha que vai definir isso? Aonde você quer estar. Se você quer mudança, cara, se posicionar, o inimigo sempre vai vir para tentar te confrontar e te derrubar. Sempre vai ter isso. Eu quero mudança de vida para minha vida. Então, eu sempre vou estar assim, pô, eu errei. Tomei uma decisão errada. Falhei. Estou colhendo a consequência. E mesmo nesse momento, quando eu me posiciono a fazer, eu enfrento uma batalha espiritual, porque daí o inimigo quer me roubar desse momento. Não quer que você volte à presença de Deus. Exatamente, não quer que você volte à presença de Deus. Não quer que você... Entende assim, vem comigo aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos duas naturezas, uma natureza adâmica e caída. A gente tem que saber em qual dos dois homens a gente quer viver. Sim. Ou num homem adâmico, que toda vez que erra se esconde do pecado, ou num homem cristão que reconhece que tem um advogado diante do Pai, que consegue se arrepender, esperar o tempo certo e voltar para a batalha. Toda vez... Deixa eu te ajudar a entender isso dessa forma. Tem aquela célebre frase. Perguntam para o mestre: o senhor nos ensina sobre guerra, mas o senhor fala de paz. E ele solta aquela frase, né? O mestre diz: é melhor ser um jardineiro, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro em meia guerra. Eu vou dizer para você que Adão no Éden era um jardineiro em meia guerra. Ele não tinha noção nenhuma da guerra que ele estava enfrentando. Sim. Jesus era o guerreiro no jardim, que estava no Getsemane, decidindo a nossa vida, que era um jardim. São dois ambientes de jardim sendo realizados. Então nossa vida é uma guerra constante, meu irmão. Você tem que decidir de que lado você quer lutar. Ou você é um jardineiro em meia guerra, que você não sabe o que está acontecendo,
ou você é um guerreiro no meio do jardim. Toda vez que o teu Adão se manifestar, você vai se esconder no meio da guerra. Toda vez que o teu homem interior alinhado com a palavra de Deus, você vai ser o guerreiro no meio do jardim. Nós vamos pro pau. Então, quando a gente tá falando de batalha espiritual, querido, eu não quero criar aqui, cara, um monte de caça-demônio. Demon Hunter. Demon Hunter. É maneiro também, né? Vontade. Eu não quero criar aqui uma raça de Demon Hunter. Eu quero que você entenda, cara, que o primeiro grande demônio que você vai ter que derrubar é o que tá dentro de você. Aí já ficou difícil, já. O primeiro grande demônio que você vai ter que derrubar é o que tá dentro de você. Você não pode ser o problema. Porque tem dois problemas, né, cara? Não é porque tem demônio que tá fugindo de você. Não é porque é você, né? É você que quer pular dentro do demônio, não é ele que quer pular. O demônio fala, calma, amigo. Vai devagar, vai com calma. Entendeu? O primeiro grande demônio que você vai ter que matar é o que habita dentro de você, né? Porque cara, vamos lá. Quando você conhece o mundo espiritual e você sabe de uma realidade comum dos magistas poderosos, e a galera vai chamar de espírito humano, que é quando o cara consegue sair do corpo, e isso é um fato, isso é real, tem até uma ciência que isso é chamada projeciologia. A pessoa sai do corpo e se materializa, ela tem a consciência dela adentro de lugares e através da visão espiritual, do discernimento de espírito, você tem isso. Pra ficar um pouco mais visual, é igual o Doutor Estranho, né? Sim. Ele sai do corpo e... Aquele espírito, né? Aquele espírito sai e ele consegue se projetar e estar naquele lugar, e muitas pessoas que têm discernimento de espírito, elas sentem essa presença, enxergam isso. Então, tipo assim, essas pessoas, esse tipo de espírito, você não repreende, você não manda, você não expulsa igual um demônio. Por quê? Porque ele não se sujeita a Deus. Você tem que pedir para que um anjo do Senhor tire esse espírito da tua casa. Você não expulsa ele que nem você expulsa um demônio. Por quê? Porque o espírito demoníaco, ele reconhece a autoridade de Cristo Jesus. O homem não reconhece a autoridade de Cristo. Ele tem que ser convencido pelo espírito a aceitar a Cristo. Sim. Então, tipo assim, um homem, uma pessoa... forma de orar para cada Exatamente. situação. Existe uma pessoa, ela é muito mais maligna, às vezes, do que um próprio demônio. Porque um demônio ainda se sujeita à autoridade de Cristo. A pessoa não. Então a primeira coisa que a gente tem que matar é a nossa natureza humana, cara. Que ela é mais demoníaca, às vezes, do que o próprio... Muitas das vezes as pessoas acham que tá de influência demoníaca, mas na verdade é a maldade da pessoa mesmo, né? Eu vou dizer pra você, cara, que tinha uma alegoria que falava assim: o diabo sabe onde chora, porque as pessoas vão... Tem uma alegoria que diz assim: a pessoa vê o diabo chorando na calçada, né? Uhum. Daí eles dizem assim, a pessoa pergunta, mas por que você está chorando? Ele fala assim, porque me acusam de um monte de coisa que eu queria ter feito e não fiz. Foram mais rápido? Entendeu, cara? Me acusam de um monte de coisa que eu queria ter feito e não fiz, entendeu? E às vezes aquela coisa, o diabo vai chorar do lado da pessoa certa, que a pessoa sabe a realidade daquele fulano, daquele ciclano, e às vezes a gente está dando muito mais ferramenta pro diabo do que a serviço do Espírito Santo, do que a serviço de Deus. Então, quando a gente está falando de batalha espiritual, querido, olha para sua vida primeiro. Vê quem você está servindo com a sua boca, com as suas atitudes, com as suas palavras, que mesmo dentro da igreja você pode estar muito mais a serviço do inferno, muito mais a serviço das trevas, muito mais a serviço do anticristo do que a serviço de Deus. Então, a dinâmica real é essa, velho. É importante a pessoa ler, Paulo, as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual que você está praticando mais? Se as suas atitudes estão mais para as obras da carne, a gente tem uma péssima notícia para você. Porque assim, ó, a gente podia vir aqui, contar um monte de... A gente ainda vai fazer muito episódio sobre o universo próximo vai espiritual. ser mais leve, pessoal. Calma, o próximo vai ser mais tranquilo. Mas não adianta a gente não. falar de batalha, cara, espiritual, sem falar disso, porque isso é o cerne da batalha. É a tua natureza humana. A gente, para vencer na guerra, a gente tem que estar alinhado com a palavra. A gente tem que estar vivendo debaixo de princípios espirituais que são universais. O diabo se apropria dos princípios que nós deveríamos usar e ele está avançando. E o texto mais desesperador que eu leio, às vezes, é que os filhos das trevas eles são mais prudentes e ousados que os filhos da luz. E os filhos da luz, que somos nós, muitas das vezes, a gente não faz absolutamente nada e deixa o diabo fazer o que ele quer.
Você tá triste com a quantidade de coisas que tá acontecendo na internet aí, no Instagram, um monte de barbaridades que você tá ouvindo, sabe por quê? Porque você não tá fazendo absolutamente nada. Você tá conformado com essa situação, porque você não quer problema, você não quer treta, e tá tudo bem você não querer, isso é uma escolha sua. Agora, entenda uma coisa, a gente não vai poder dizer que a gente não tem oportunidade de lutar. E como que você luta? Primeiro você luta com inteligência, com sabedoria, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo é derrotado porque lhe falta conhecimento e sabedoria. Vá para a Bíblia, vai estudar a sua palavra, vai pegar lá de Gênesis, Apocalipse, vai estudar a palavra de Deus, porque a batalha se vence pela palavra. Vamos lá, vamos brincar aqui. Levanta seu tablet aí. Então, tipo assim, ó, o diabo faz assim, ó, a luta de esgrima. Mateus 4, Jesus e o diabo estão esgrimando a palavra na tentação do jardim, do deserto. Na tentação do deserto, o diabo e Jesus estão numa esgrima de palavra. Pra quem não entendeu batalha espiritual, é esse versículo. É Jesus confrontando o inimigo. É o que a gente tem que fazer todo dia com Satanás. Ah, mas eu vi um vídeo no Instagram, agora eu vou ir pecar por causa disso, porque eu fui influenciado. Essa é uma batalha espiritual. É aí que começa. Eu tô andando na rua, vi uma propaganda e vem um pecado na minha mente e isso me faz pecar. A gente tá sujeito ao inimigo, a gente não tá sujeito a Deus. Quando a gente tá sujeito a Deus, aí a gente entende, não, eu recebi uma seta aqui, a vontade de pecar veio, mas eu rejeito. Exatamente. É a mesma coisa, Jesus ele é tentado na fome. Aí ele vai lá para Deuteronômio 8, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá na Bíblia. Ele vai lá para Deuteronômio 8, que fala sobre isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo vem e tenta ele novamente com a própria palavra, distorcida, não é a palavra verdadeira. Jesus vai lá num texto de Salmos e se defende novamente com a palavra. Ele vai lá e usa todo o tempo a palavra de Deus como ferramenta de batalha espiritual. A Bíblia é chamada de espada do Espírito, porque é a nossa arma de guerra. O escudo da fé, para que vai poder segurar os dados inflamados do maligno, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. A gente foi chamado para a guerra. Meu querido ouvinte, participante do Última Fronteira, presta atenção nisso. Nós somos chamados para a guerra, irmão. Se você não gosta desse tema, você tá na religião errada, irmão. Desculpa, mas desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, o guarda de Sião vela o teu sono, mas em todo tempo nós estamos no meio de uma batalha. Querendo você ou não, concordando você ou não, você está no meio da guerra. Nosso Jesus não é o Jesus hippie. Não, Nosso cara. Jesus é o Jesus da batalha. A única questão... Agora, me dá 2 minutinhos para eu te explicar uma coisa. Jesus era um homem que foi criado na Judéia, debaixo de um sol escaldante. Ele caminhava 30, 40, 70 quilômetros a pé, ou qual tipo de condução que tivesse no lugar. Um homem que era instruído no ofício de carpintaria, né? Sim. Porque ele era filho mais velho, então automaticamente pela tradição judaica, ele poderia ter assumido a carpintaria do pai. Não temos assim essa definição, mas era um homem que foi treinado no trabalho braçal, filho do carpinteiro. Uhum. Estudou a lei na escola rabínica, porque com 30 anos vai chegar lá no Sinédrio e vai chegar na sinagoga, vai pegar o rolo do livro de Isaías e vai ler. Sim. Agora vamos lá, o cara caminha, treina, anda, se prepara, lê, estuda, que é o nosso exemplo. O que a gente faz? A gente não faz nada, irmão. Mal e mal a gente reclama. A gente reclama, a gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não se prepara, a gente não faz nada relacionado a isso. E aí,
A gente quer cobrar de Deus alguma coisa? Que tipo de batalha você está disposto a enfrentar? Você acha mesmo, cara, que Satanás vai perder tempo comigo e com você se a gente não estiver preparado para a guerra? Ele tem muitas outras coisas preocupantes para resolver. Ele vai vir para cima verdadeiramente quando a gente estiver dando trabalho para ele. Quando a gente estiver realmente desfazendo as obras das trevas. Aí sim, ele vai se incomodar comigo e com você. Mas se você não lê Bíblia, se você não estuda a palavra, se você não se santifica, fica tranquilo, cara, que você já tá do lado dele, então tá tudo certo. A nossa intenção aqui é trazer você pro nosso lado. É trazer Mas assim, você pro a nosso gente lado. vai falar a verdade pra vocês, porque quando a gente tem a verdade e não passa pra frente, é sobre nossa responsabilidade. Então a gente vai responder por causa disso. Nesse episódio, o nosso objetivo é trazer essa verdade e que vocês entendam isso. Se vocês discordam, amém. Podem comentar, podem conversar com a gente, mas essa é a verdade que a gente acredita, é isso que a gente quer trazer pra vocês, pra melhorar até a vida de vocês. A gente tá indo pra reta final do episódio, pastor, e então eu queria perguntar como que a gente pode lutar essa batalha espiritual e quais as nossas armas, nossas principais armas. O pastor comentou do capacete, do escudo, da espada. Queria que o pastor explicasse melhor agora como que a gente vai lutar essa guerra. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e em Deus. A primeira coisa é a verdade, é o discernimento. É buscar em Deus um dom chamado dom de discernimento de espírito. Segundo, que faz parte da estrutura da armadura, justiça. Justiça de Deus, a gente ter caráter. É o nosso ser sim, sim e não, não. E não passar disso, velho. Caráter. Sem jeitinho brasileiro. Sem jeitinho brasileiro. A gente ter fé. Confiança em Deus. Outra coisa, cara. Bíblia, mano. Palavra. Palavra. A arma que Jesus usou contra Satanás foi a palavra de Deus. Essa é a tua arma, essa é a tua espada, essa é a tua ferramenta. É isso que você vai apresentar diante dos céus. A palavra e a seguência, oração. É a sua conexão com Deus, é o seu devocional, é o seu momento, é a sua ferramenta de guerra, é a sua comunicação com os céus. Deus só responde as coisas nessa terra mediante oração. Deus só responde as coisas na terra mediante intercessão, mediante batalha. A oração é a tua maior ferramenta de guerra junto com a palavra. E quando você aprende a orar a palavra, fica muito mais interessante essa guerra. E o que eu e você precisamos ter? Conhecimento. Conhecimento da verdade, conhecimento da justiça, conhecimento da fé, conhecimento da palavra, conhecimento da oração. Essas ferramentas são conhecimentos, aprendizados. Vamos usar uma linguagem meio atual, são inteligências, são skills que você vai ter que desenvolver na sua vida para que você comece. Perícias, perito, sabe? Mãos hábeis para batalha, adestradas, capacitadas, habilitadas, isso é destreza, isso é uma capacidade desenvolvida. Não nascemos com isso, precisamos desenvolver essas coisas no nosso dia a dia. Então, quais são as nossas armas? Verdade, justiça, fé, palavra e oração. Começa com essas 5 e depois a gente se aprofunda. Fechou então, pastor. É um assunto mais pesado, galera, mas é um assunto que é extremamente importante porque é todo dia que a gente está vivendo isso. A oração é todo dia, a leitura da palavra é todo dia, o jejum é todo dia. Então o inimigo ele está preparado, ele está aí há não sei quantos mil anos pronto para nos atentar, para nos tirar do caminho de Deus. E a nossa missão é guerrear, não se acomodar, não simplesmente aceitar, mas sim porque nós já somos mais do que vencedores. Então, se você está nessa batalha, se você está triste, se você está com algum problema, lembre-se, Deus ele é mais poderoso que qualquer inimigo, qualquer adversidade. Ele já venceu. Então, o objetivo nosso aqui é trazer essa verdade para vocês. A batalha espiritual ela existe, ela acontece todo dia, e nós queremos que você, como nós, saímos vencedores. Em Cristo Jesus. Amém? Pessoal, entende algo para a gente poder encerrar esse assunto? O meu povo perece por falta de conhecimento. E qual é o conhecimento que a gente precisa adquirir? Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.